Bom dia, boa tarde, boa noite, né? Bom, o tema aqui é sistema solar, né? Esclarecendo porque a ciência tradicional não consegue explicar. Mas antes disso, eu só queria dar relembrar aí, em relação à ciência salarial, que é o quê? O entrelace de quê? De ondas modulares, né? Tem algum físico aqui? Alguém? Estudou física ou professor de física? Na física, essas ondas modulares é conhecido como o quê, gente? Radiação de fundo. Tá ligado à teoria das supercordas, tá? Então tem todos esses padrões aí. E está relacionado aos padrões da natureza. Tá? Mas esses padrões ditam o que fomos, o que seremos, né? Como pensamos, como vamos agir, e se teremos sucesso ou não. Como assim se teremos sucesso ou não em nossas coisas? Gente, as ondas moduladoras, que regem tudo isso aí, interagem nos objetos animados e inanimados, né? E coisas, pessoas, etc e tal, em todo o sistema, né? Dentro e fora. E ela está em tudo, entrelaçada entre nós, entre as coisas, interliga tudo, tá? Podemos chamar até de malha eletromagnética, tá? E tem uma frequência de 0,3, ou melhor, 3 Hz por segundo, tá? Vocês, por acaso, se lembram de algum objeto, algum monumento espalhado aí pelo mundo que gera essa frequência eletromagnética, esse pulso de onda? Só tem um objeto no mundo, um monumento no mundo construído, todos vocês conhecem. Talvez não esteja lembrado. É o quê? A pirâmide de Saqqara. A pirâmide de Saqqara. Tá? Ela produz essa energia eletromagnética. Ainda hoje, mesmo foi saqueada, destruída, ainda hoje produz. Tá? E tem várias outras pessoas ou vários outros objetos espalhados pelo mundo que conseguem reproduzir essa energia por ressonância. Tá? E tem uma outra coisa que prova o nosso entrelace em relação a essa energia produzida pela pirâmide. Ela é produzida pela pirâmide, será? Não, ela é espalhada, ela é distribuída através da pirâmide de Saqqara, pela simetria. Tá? Ela é distribuída. Então, se ela é distribuída, então a pirâmide não produz. Tá? O que produz essa energia? Vocês têm ideia? Cosmo? Vamos dizer assim, as ondas gravitacionais aí espalhadas pelo sistema. Tá? Todos vocês conhecem que produz, mas nunca não nos foi falado o que produz essa energia. E essa energia também está entre tudo, nos alimentos e tal, 3 ciclos por segundo, 0,3 tá? Hertz. Nossa atividade cerebral, gente, assim, tem a média normal é 14 ciclos por segundo. Média normal, do jeito que nós estamos aqui, 14, 15, 16 ciclos por segundo, 16 Hz. Tá? O bom para o ser humano, no estado de lucidez normal, seria 30 Hz e não 14. 14 Hz, 12, 11, as pessoas mais lerdas, mais preguiçosas, estão vibrando aí, atividade cerebral 10, 12, 11, os mais preguiçosos. Quando você entra numa depressão, num quadro depressivo, 7, 8, entendeu? E isso faz mal, tá? Se você faz de maneira coordenada, ótimo. Mas se é acima, abaixo, nós estamos falando de uma coisa. 14, 15 é o normal do ser humano no estado de lucidez, como estamos aqui. Se eu vou me esforçar para passar em uma prova, tá? Eu chego a 17, 18, 20, eu vou acelerando minha atividade cerebral. Eu vou produzindo mais ondas. Mesmo assim, não está a 0,3 Hz, que é a sincronicidade da pirâmide com essa energia que emana essa frequência, esse expulso para nós. Quando o ser humano tem muita coisa para fazer o dia de nossa, como é que eu vou pagar a conta, como é que eu vou fazer X coisa, o pessoal está me impressionando, tal, e ele se sente obrigado, está pressionado e é obrigado a pensar mais forte, mais intenso, a atividade cerebral vai para 30, 40, 50 Hz. Tá? Quando ele resolve o problema, nossa, baixa, volta a 14. Tá? E isso assim em todas as coisas do nosso dia a dia. Só que quando eles se preocupou, ficou tenso e tal, de forma negativa, porque estava sendo pressionado, ele conseguiu achar soluções para o problema dele, não foi isso? Depois baixou, voltou normal, acabou, não está mais procurando soluções para o problema. Foi uma frequência negativa, mas ele resolveu e gerou resultados positivos, ele conseguiu solucionar os problemas do dia a dia. Então, gente, o ser humano foi induzido a se manter nessa frequência de 14 Hz abaixo. Por quê? Não pensa, não solucionam, não cria. A voz que fala com o Cássio. Quando ele fala com as vozes, é o quê?
A frequência acima de 30, 40 Hz, 40 ciclos por segundo. Nossa atividade cerebral, todos os canais são coordenados. Tá? Se sair um canal no ritmo A, o outro no ritmo B, o outro no ritmo C, a pessoa fica esquizofrênica, tem a tendência à esquizofrenia. Mas se todas as ondas são organizadas, coordenadas, é um gênio. São as pessoas que criam. São as pessoas que solucionam qualquer coisa que venha. E 30 Hz é a média mínima que nós deveríamos estar vibrando hoje, gente. A média mínima. Então, assim, um padrão global de conhecimento e desenvolvimento humano é induzir as pessoas a vibrarem na frequência mais baixa possível dentro de uma racionalidade. Que ela possa pensar bem e tomar algumas decisões. Não as melhores decisões, mas algumas decisões. Tá? Então, essas ondas moduladoras, na frequência, ela tem polaridades positiva, negativa e neutra. A neutra nós chamamos de frequência do não-tempo. Então, tudo está interligado. Tá? Meu pensamento com o seu. Gente, 0,3 Hz também. Da mesma frequência do nosso pensamento, a intensidade de energia do nosso pensamento é 3 ciclos por segundo também. A mesma frequência que é propagada pela pirâmide de Saqqara. Da mesma frequência que alguma coisa lá em cima emana para os universos, para o cosmos. Então, que energia é essa? Quem é que manda essa energia? E a pirâmide de Saqqara é a propagadora dessa energia, somente ela? Não. Vocês já viram muitos obeliscos espalhados pelo mundo? No Egito foram os primeiros. Depois os Estados Unidos e outros mais saquearam o Egito e arrancaram todos os obeliscos e foram presenteando um ou outro aí. Por que os obeliscos? São Paulo nós temos, né? Para dia não sei, não vi aqui. São Paulo nós temos obelisco também lá no Parque Ibirapuera. Campo Grande também, e muitas outras cidades. Os obeliscos também ressonam um pouco dessa energia, só que, se trabalhado, ele pode ser na frequência negativa ou positiva, para você ficar tenso o tempo todo ali, louco, maluco, em conflito, ou ser um gênio, criar possibilidade, se inspirar, escrever, compor, dar soluções ao mundo, a tudo. Então, gente, enquanto a humanidade vibrar na frequência padronizada de 14 Hz, 14 ciclos por segundo, não tem evolução, pode esquecer. Não tem. Seremos submissos às imposições do sistema global, tá? Que são diversos fatores aí, diversas coisas. Então, só deixando mais claro aí, falou-se muito da energia emocional, sexual, o ABC da vida, né, Camila, Mauro Dias, né? Mauro Dias, quando nós fomos fazer o documentário da Terra Convexa, ele tinha um padrão aí, não, a Terra é redonda e acabou, né? Não foi, Mauro Dias? O Paulo Parra também, outro engenheiro, tá? Pessoas totalmente, né, dentro do sistema acadêmico lá, mas foram as pessoas que não tiveram medo de se expor o seu lado profissional, expor a sua, todo o seu conhecimento, né, adquirido no sistema de uma Terra Globo, né? Eles disseram, não, tudo bem, não acreditamos, mas vamos lá, vamos pagar para ver. Tá, gente? Pessoas que têm a mente mais aberta. Então, assim, eles com certeza não vibram nessa frequência dos 14 Hz, tá? Gente, o padrão global é 14 Hz daí para baixo. Que aí você aceita tudo, você é induzido a tudo e é facilmente influenciável. Aí só temos duas certezas. Não, uma certeza só. Com esse padrão, nós temos só uma certeza. A única certeza que a humanidade tem é que vai morrer. É isso? É a única certeza que temos. Ou você tem certeza que vai ficar rico amanhã, milionário, trilhardaço. Tem certeza que você vai ser um super-homem? Tem certeza que você vai ter muitos amigos? Ou que vai manter os mesmos amigos até não sei quando? Não, a única certeza que nós temos é que vamos morrer um dia. Tá? Eu já não tenho mais tanta certeza assim. Então, gente, depois que descobrimos muitas coisas, não temos mais tanta certeza de que vamos morrer um dia. Porque dá para mudar, só temos que quebrar, desvendar, rasgar o véu da ignorância. Então é o seguinte, enquanto as pessoas estiverem se mantendo no padrão global de 14 Hz da atividade cerebral, as pessoas têm uma limitação intelectual. Ela não consegue mais além, ela não consegue ser um gênio de si mesma. Esse é o padrão impostos pelas lideranças mundiais em todo o sistema. Por quê? Eles querem ignorantes, eles não querem pessoas que pensam. Pessoas que pensam é uma ameaça ao sistema global. Tá, gente? Então, por que estou tocando nesse assunto? Não tem nada a ver com o sistema Terra. Tem a ver sim. Olha só, eu, na busca por alguma coisa, que eu não sabia o que era,
que acho que todos vocês já tiveram essa busca, e tem essa vontade de saber o que tem depois da vida, o que tem depois da terra, das estrelas, como é que é lá, o que tem o amanhã, qual a melhor sabedoria da terra. Eu comecei a frequentar todo tipo de filosofia, ideologia que me oferecesse uma resposta, né? Então eu tinha 8, 10, 12 anos aí, e a primeira coisa foi buscar com amigos e tal, não tinha resposta para tudo que eu pensava, né? Eu sempre fui muito agitado, tá? E muito querer desconhecer, querer saber das coisas, né? Curioso. Então, e isso me ajudou bastante, inclusive até hoje. Tá, mas o que aconteceu? Olha só, todos nós, o que eu vou falar com certeza aconteceu com todos vocês. Um dia, eu comecei a minha busca religiosa. Foi na igreja católica, protestante, assembleia, enfim, todas as igrejas que eu pude ir. Tá? Eu queria resposta. Chegava num determinado momento, não tinha mais resposta. Aí fui para protestante, fui para Seixonoe, todas, Rosa Morque, Rosa Cruz, maçonaria. Gente, eu frequentei tudo que eu pude. Que eu queria entender o mistério do universo, o mistério da vida, porque a nossa existência, de onde viemos, para onde vamos, aquelas coisas que todo mundo tem a curiosidade, né? Tá, aí eu queria mais respostas, eu queria ver experiências. E além das religiões, eu participava do grupo espírita, o kardecismo, né, o Allan Kardec, acho que todos vocês aqui já devem ter participado das sessões espíritas, né, do kardecismo, André Luiz, e outras linhas espirituais mais, né? E eu falei assim, bom, e tinha muitos convites até para fazer o ritualzinho, a macumba, a macumbinha, tal, a magia, a simpatia, a oração e tudo mais. Eu falei, eu quero ver como é que é, quero ver como é que funciona o universo, quero ver como é que funciona tudo, tá? Além da questão concreta que nós vemos aqui, né? E eu participei bastante assim, tá? Fiz as minhas macumbinhas, tá? Como todo mundo fez, ou alguém aqui não fez? Simpatia, reza, orações e tudo mais. Falei, tá, mas agora não acabou, não vai mais, eu quero mais e mais e mais. Bom, então vamos, tá? Eu fui ministro da Igreja Católica durante uns 5, 6 anos na cidade de Marabá Paulista, né? Aí tinha um Padre José que falava muitas coisas muito interessantes, né? E eu ia perguntando, questionando. Eu falei, olha, meu apelido na época era Santo, hoje é Urandir, né? Mas meu apelido na época era Santo, porque eu questionava muito, eu queria, né? E falou assim, olha, Santo, é melhor você ficar quieto, porque essas respostas que você já está fazendo aqui, eu já não tenho mais como te responder. E é melhor você até sair da igreja, que já está incomodando as pessoas, tá? E me expulsaram da igreja. Mas antes fizeram 2 exorcismos em mim para tirar o possível demônio que habitava dentro de mim, né? Então, e ainda tem mais, ainda tem um montão aqui, né? Hoje é que tem. Então, gente, demônios. Depois de tudo isso, passei por todas as religiões que eu pude, filosofias e tal. Gente, eu adoro todas, não somos contra nenhuma. Macumbinha, vamos fazer, que é simpatia, vamos fazer a oração, vamos fazer. Gente, oração, hora da ação. Não é hora de ficar rezando, ficar parado, não. Hora de agir, oração, hora da ação. Aí nós ficamos parados ali, olha só a interpretação. Ficamos parados, rezando para Deus, né? E não fazemos nada. Deus não vai fazer por nós, não. Nós temos que agir, temos que dar o primeiro passo, né? Então, essas simpatias, essas macumbinhas me ajudaram muito, até que um dia, olha só a questão, até que um dia me convidaram para alguma coisa mais forte, vamos agora presenciar um ritual. Falei, como? Primeiro tem as oferendas, os alimentos, farofa, cachaça e tudo mais, e depois temos o nosso, um animalzinho lá para ser apreciado. Tá, eu achei que seria para passar a mão bonitinho, dar um cheirinho nele, né? Não, aí não. Aí na hora lá, tá, comeu, bebeu farofa, toda aquela macumbinha minha, com meus colegas lá. Falei, não, agora nós temos que sacrificar o animal. Falei, o quê? Não, temos que sacrificar o animal porque é uma oferenda aos deuses e tal. Falei, gente, não precisa disso. Fui lá, soltei o animal, resumindo. Soltei o animal, me expulsaram também. Foi embora. Por quê? Parece que eu sentia o que o animal estava percebendo. Parece que eu sabia que ele estava sentindo o perigo, que ia perder a vida dele. Sabe, me incomodou aquilo, assim, é como se eu estivesse dentro do animal, né? Então, falei, caramba, o que significa isso? E busquei mais outras religiões, filosofia e tal, nada. Aí então tá, vou me contentar, vou morrer também com todo mundo, vou crescer, nascer, trabalhar, beber, encher a cara e esperar a aposentadoria, o caixão, sepultamento e tudo mais.
Tá? Isso, gente, isso é a única certeza que a humanidade tem, não é isso? Ou você tem outra certeza? Talvez depois de hoje você comece a ter outra certeza. Olha, aí é o seguinte, fomos em busca de muitas e muitas coisas. E até que pesquisando, nós fomos em diversas agências espaciais, observatórios astronômicos, amadores e profissionais e tudo mais, mas todo mundo tinha uma limitação. Isso aqui não pode, isso não pode, não pode, não pode. Nada podia, mas tudo é falado, mas nada podia. Tá? Isso aqui é igual lá, você vai na NASA lá, pode te fotografar, divulgue, publique, mas você não pode entrar na casa, naquela sala onde todas as imagens são processadas. Esse dia amigos nossos foram aqui no Observatório do Chile, tá? Para pesquisa mesmo. Chegando lá, pode divulgar, entra aqui, gente, divulga para os seus amigos, bota no Facebook, tudo mais, tal. Mas, aí os nossos amigos perguntaram, mas e a sala de processamento de dados? Podemos botar um olho no telescópio? Pode, aí botou o telescópio lá, um planeta A, B, C e tal, um ponto de luz, um ponto de luz, um ponto de luz. Mas e aqueles planetas bonitos que nós vemos nas imagens? Não, é um processamento das imagens, uma somatória matemática de tudo que resulta naquilo lá. Então o planeta não é assim? Não é assim. Tá bom. E a sala de processamento, podemos entrar? Não, lá não pode entrar. Então, a NASA, agências espaciais espalhadas pelo mundo inteiro, nós fomos na África do Sul recentemente, fomos na África do Sul e na Islândia, né, fazer mais outra parte da pesquisa. A mesma coisa, a astrônoma que nos recebeu lá, foi muito legal, gentil, tal, mas não podia mostrar também como os outros. Não pode. Então, para que divulga aqui? Então, resolvemos o quê? Montar o nosso próprio observatório astronômico. E agora vamos transformar em uma agência espacial. Aí quando colocamos o olho realmente num telescópio bom, que pega o céu de fundo, aí nós descobrimos por que não pode ser mostrado. Porque ninguém pode botar os olhos lá e enxergar o céu de fundo. Tá? Nós vamos falar sobre isso já. Mas assim, vamos continuar. Só vamos relatar uma coisa. Essa energia que entrelaça tudo, essa ciência hilarial, são ondas moduladoras, né, que modulam tudo, como já foi explicado aí, né, principalmente na parte sexual, né, o bebê já nasce sendo modulado. Gente, se o bebê vai nascer agora, se esses copos de água, flores que tem aqui, tem uma vibração, e fica tudo entrelaçado no campo vibracional da pessoa, da criança que nasce. Se tem alguém chorando lá, aquele choro, aquela dor, aquele sofrimento, ou aquela alegria, vai ficar registrado também no campo da pessoa que está nascendo ali agora. Como ela falou assim, a energia sexual, temos que ver bem o parceiro com quem nós vamos ficar, porque cada vez que eu me interajo com alguém, fica registrado em minha aura, 1, 2, 3, 10, 5 parceiros, parceiras, tá? 15, 20, tá? Então tem muitos homens que batem no peito, eu saí com tantas garotas, e as mulheres, eu peguei tantos homens, né? Então, isso é um atraso de vida em relação à frequência da energia vibracional evolutiva, porque você se contamina com aura e energia, coisas boas e ruins de todas as pessoas. E como o universo é cheio de coisas mais negativas que positivas, a contaminação negativa vem. Depois, não está dando certo, não tem amigos, as coisas não deu certo, financeiro lá, ela explicou a porcentagem do financeiro. Tá bom? Porque está imunda, está uma imundície toda a minha aura, porque eu me mesclei com muita gente. Tá? Até descobrir tudo isso aí, gente, eu tive que lavar minha aura, meu campo energético 200 vezes, até com soda cáustica. E eu nem sei se saiu toda a sujeira ainda. Mas eu estou procurando me manter na linha, na frequência mais pura possível, tá? Não é de virgindade e castidade não, gente, né? Podemos namorar, tal. Mas assim, só que saber utilizar a energia sexual, a frequência, de acordo com as ondas moduladoras, de acordo com as polaridades. Essas ondas moduladoras têm polaridade. Aí eu pergunto a vocês, nossos pensamentos têm polaridade ou não? Tem, positivo e negativo. Por quê? Porque nós recebemos a influência dessas ondas moduladoras. Mas que diabos é essa são essas ondas moduladoras? Já vamos chegar lá. Então, se ela interfere em tudo, por que interfere em tudo? Gente, nosso corpo é quantos por cento de água? 70%. O planeta, 70% de água. Tudo vibra, objetos, né, mais sólidos, conforme a sua densidade, vibra mais, outros vibra menos, né? Mas nós estamos no nosso corpo, nós temos mais água em nossas células, né, e a mesma proporção do planeta, muito interessante, né? Mesma proporção do planeta. Então, essas ondas moduladoras, ela emite vibrações.
A astrofísica fala de campo gravitacional, radiação de fundo, malha eletromagnética, e assim por diante, né? Cada um inventa um nome conforme o seu interesse lá. Mas olha só, o que acontece? São ondas moduladoras, ela é o poder da criação. Ela interfere em nossos pensamentos. Nossos pensamentos vibram na mesma frequência dela, 3 ciclos por segundo. Pode pegar qualquer especialista aí e fazer a medição eletromagnética, que o resultado é esse. 3 ciclos por segundo no nosso pensamento. Ah, mas se eu tiver com muito ódio, muita raiva, é 3 ciclos por segundo. E se eu tiver mais suave, é 3 ciclos por segundo, não importa. Agora, então ele vibra nessa frequência. Agora, você pode trabalhar com essa frequência, estender um pouco mais ou menos, conforme, se você conseguir ordenar todos os canais da atividade cerebral tua, que é através de, só tem uma coisa que faz com que nós sejamos nossos controladores do nosso pensamento, das ações e dos resultados. É algo que todo mundo tem esse combustível, mas nunca utilizou, se utilizou nem percebeu. Tá? Eu utilizei várias vezes, fui perceber bem depois. Então, tem uma coisa que podemos fazer, que nós podemos modular essas ondas, fazer com que essas ondas sejam benéficas a nós. Fazer com que tudo que eu quero, porque o desejo é um poder da criação, a energia sexual é a energia criadora. Existe uma maneira de pensar e gerar X coisas que interfere nessas ondas, porque elas é da mesma frequência, nós estamos vibrando na mesma frequência, só que tem um porém. Nós fomos condicionados a exercitar nossa mente, nosso cérebro, desde que nascemos, nas escolas, em todos os setores aí, para que fiquemos na 14 Hz apenas, não mais que isso aí. Quando eu vou pensar, solucionar um problema, chega a 20, 30 Hz e tal. Tá? Porque se você chegar a 30 Hz, equivale a 3 ciclos por segundo dessas ondas vindo do espaço afora, do cosmos. Tá. As lideranças do mundo sabem? Claro que sabem. Por esse motivo que eles nos modulou na frequência baixa. Eles modulou na mais baixa possível para você não ficar no estado de loucura. Para não ser um parasita de si mesmo. De 12 a 14 Hz, que 16 Hz no máximo. Então nós vibramos nessa, né? Agora, o ideal é acima de 30, que aí você não ficaria sendo um parasita de si mesmo, não seria um parasita do sistema, não seria uma marionete do sistema, não seria condicionado a acreditar em coisas que você nunca viu. Acredita... a principal situação foi gravidade. Acredito na gravidade sim, por quê? Porque a ciência fala. Aí, porque a ciência fala? Porque está escrito nos livros. Tá, então é só isso? Então eu tenho que acreditar só por isso? Então, gente, foi em cima dessa busca, desses questionamentos, né, que nós conseguimos avançar muito, né, e estamos compartilhando. Foi em cima disso que nós conseguimos descobrir todo o campo vibracional, onde hoje o câncer, gente, é para ser curado, é coisa muito simples, não tem um coquetelzinho de nada que ajuda você a se eliminar de qualquer tipo de câncer. Fazendo direitinho, nunca ninguém vai morrer de câncer, Alzheimer nem Parkinson. Essas 3 doenças, ainda previne mais 360 doenças, tá? Depois podemos deixar o coquetelzinho aqui à disposição para todos, tá? Vai que vocês têm parente em casa. Gente, se fizer direitinho que vai ser explicado, nenhum de nós, ninguém vai morrer de câncer, Alzheimer nem Parkinson, tá? Então, em cima desses estudos, né, quando nós botamos o observatório a vasculhar o espaço, tá, na intenção do sistema, de perceber o sistema solar assim como um todo, né, aí nós vimos muitas anomalias, tá, e essas ondas eletromagnéticas, essas ondas da ciência linear, que é um entrelace de tudo, entrelace de quê? Nós estamos entrelaçados entre nós, não estamos? Por exemplo, se aí tem na polaridade positiva ou negativa. Por exemplo, vocês aqui pode olhar para mim, nossa, gostei do cara, é assim. Tem outros aqui que não, o cara é muito chato, né? Tá doido, tá? E a mesma coisa aqui, ó, olha a cara daquela pessoa, tá, é simpática, aquela já não, entendeu? Então, gente, não existe essa atração ou repulsão entre ambas as pessoas, animais, coisas, carros. Todas as pessoas viram 10 carros. Um gosta do A, do E, do B, pode ser o mesmo modelo, mas você se engraça mais com um do que com o outro. Tá? Pode ser 10 xícaras iguais, mas você não, vou pegar aquela lá. Tá? Então, nós temos uma atração maior e uma repulsão maior por determinadas coisas, objetos ou pessoas. Não é assim? Pois bem, como é que nós podemos entrelaçar tudo isso aí? Tá? Voltando à busca, esse entrelace nos levou a essa busca que eu falei dos rituaizinhos. Eu me senti como na posição do animal que seria sacrificado e tal. Aí, de repente, eu falei assim, gente,
Então, tá, as religiões já fui em todas, tá, o que eu pude, eu acho que agora eu quero uma coisa mais, e nós, por esse motivo, nós estamos buscando, pesquisando e tudo mais. E, só que tinha uma limitação, que eu acho que todos nós temos. A limitação material, financeira, no bolso. Pesquisar é muito caro, você precisa de tempo, porque você tem que trabalhar com bater cartão das 8 da manhã às 8 da noite, 7 da noite, 5 da noite, né? Levar bronca do chefe chato ainda, né? Que às vezes é chato, às vezes é legal. E bater cartão todo dia, às vezes tem que pegar 2, 3 ônibus, né? Esse pessoal de São Paulo mesmo tem que pegar às vezes 5, 6 ônibus, né? Metrô e tudo para chegar no local. Levanta 4 horas para chegar 8 horas no serviço. E vice-versa para casa, pior ainda no horário de pico. Aqui em Brasília eu não sei como funciona muito isso. Mas é o seguinte, enquanto estivermos preocupados em pagar as contas, alimentar A, B ou C, nós estamos dependentes de financeiro, do sistema. Teremos tempo para pensar? Não. Gente, eu só trabalhei registrado uma vez na minha vida, 3 meses apenas, na empresa Andorinha. Eu falei, o quê? Eu quero essa vida, ficar, olha só, tinha que levantar X horas, era cobrador, depois fui supervisor e tal. Eu falei, o quê? Eu quero isso para mim, nada no futuro? Eu vou trabalhar até quando? Olha só, vou virar vagabundo então? Não. Vou trabalhar até quando? Mas assim, eu não vou ter tempo de fazer nada para a minha vida. Vou chegar em casa já arrebentado, 6 horas da tarde, 7 horas da tarde e tal. Posso até sair com os amigos, amigas e tal. Mas e aí? Onde isso vai me levar? Gente, nós trabalhamos a vida inteira. Onde é que fomos parar? Onde é que chegamos? A lugar nenhum. A lugar algum. Ah, não, mas eu tenho muito dinheiro, estou aposentado, tal. E daí? E daí? Vai morrer do mesmo jeito. Os dias vindouros são os piores. Porque vai adoecer. Não, os filhos não vão cuidar até determinada situação, porque eles também têm seus afazeres, não terão os amigos para ajudar, e até ficar num internato, alguma coisa assim, esperar a morte chegar, a hora chegar. Gente, esse é o destino da humanidade, esse é o destino que você quer? E eu não quero, eu já risquei do meu mapa isso aí. Então, trabalhei 3 meses e pedi as contas. Mas eles até disseram, não, mas você, nossa, desempenhou bem, já é supervisor, não pode sair da empresa. Eu falei, não quero isso para mim não. Boa sorte para vocês, estou indo. Gente, nunca mais trabalhei de empregado para ninguém. Eu procurei montar meus próprios negócios, compra e venda, não sou preguiçoso, não fico parado à noite, às vezes eu dormi 4, 5 horas da madrugada, tá, já levanto no dia seguinte e tal. Então, o que acontece? Eu criei meus universos, eu criei minhas fontes de rendas, tá? Foi difícil? Foi difícil pra caramba, tá? Porque durante a pesquisa, quando bateu na área de observar o céu, que caímos da besteira de falar de anomalias, anomalias que a física, o mundo físico não explica, objetos voadores não identificados. Aí o mundo caiu. Caiu em cima de nós como se fosse uma metralhadora, assim, sabe? Pedrada de todo quanto é lado, só porque divulgamos a possível presença de extraterrestre no nosso sistema. Foi uma cacetada de difamação e perseguição. Nós tínhamos um terreno lá, disseram que nós estávamos vendendo terreno na Lua. Se nem os astronautas foram à Lua, como é que nós vamos vender terreno na Lua? Né? Então, e assim foi. E foram dos 5, 6, 7 anos, ficou muito marcado, fomos perseguidos, muitas trapaças houve, né, para tentar nos acusar de tal. Por quê? Descobrimos uma coisa, gente. Religião não. Essa questão da ufologia mundial é como se fosse um quinto poder, tá? Todas as pessoas sabem que alguém chegou primeiro que nós aqui. Não tem como esconder os fenômenos que acontecem no céu hoje, no mundo inteiro, porque todos nós temos um celular em mãos e podemos filmar os fenômenos, não é assim? Então não tem como as agências espaciais obrigadas pelo governo esconder e falar isso aquilo, tá? Não tem como esconder, então vamos falar que eles são maus, que abduzem, sequestram, que matam o ser humano, que bissequem e tudo mais. Gente, é tudo mentira, nada disso é verdade. Tá? Mas falamos, sim, da presença de extraterrestres ou de luzes misteriosas no Brasil inteiro e no mundo. Presenciamos, filmamos isso todos os dias, aqui em Brasília. Aqui em Brasília, se vocês hoje ficarem olhando para o céu, vocês vão ver coisas diferentes. É só olhar para o céu, não importa a hora. Tá? A questão é que todo mundo tem medo de botar a cara, todo mundo tem medo de falar que viu alguma coisa, que você é considerado um louco, maluco e tudo mais. Porque o sistema nos ensinou assim. Tudo que faz as pessoas pensarem é mentira, não pode, é doido, é maluco. Gente, essas pessoas que têm dita esquizofrenia são gênios. São gênios. Alguns setores da medicina sabem
de como fazer com que eles trabalhem nas duas realidades, na nossa e na dele. A maioria dos setores, mesmo sabendo, são obrigados a carregar remédio, medicamento pesado aí, dopar o cara, porque eles não querem um gênio a mais. Basta Nikola Tesla, basta Thomas Edison, basta Einstein e tudo mais, tá? Chega, os gênios agora vai ser dito por nós, controlado por nós. Então, gente, essas pessoas ditas esquizofrênicas são pessoas que têm a sua atividade cerebral acima de 70 Hz, são gênios. Ele encara todas as realidades, ele tem uma percepção muito além da nossa. Essas polaridades, essas ondas moduladoras, elas interferem no nosso sistema sensorial. Nós somos elas, ela está em nós estamos nela. Ela liga tudo, é uma malha, não tem como. Quem mais se aproxima dessas ondas moduladoras é a física quântica, que está recém caminhando. Essas ondas moduladoras, a gente está em todos os lugares. E o melhor de tudo, que nós temos o combustível para controlar essas ondas e fazer ela trabalhar para nós, ou mutuamente falando assim, as duas coisas. Acabamos de falar aqui da maior frequência, a maior emoção que um ser humano pode sentir é o quê? Raiva, ódio, amor, sexo, orgasmo, alegria, tristeza. Qual é a força mais forte, o sentimento mais forte? Quer dizer, a emoção mais forte que um ser humano pode sentir? Raiva, alegria, o orgasmo, o amor. Mas o pico do orgasmo é mais forte do que todo o amor junto. Tá? Então, gente, e tem gente que não sente. Então, assim, precisa ser equalizado isso aí. Por isso, a sexóloga deu essas orientações aí, gente. Isso deixa a pessoa doente em todos os sentidos. Na alma, na satisfação, na tranquilidade, na paz, na questão hormonal, em tudo. Mas, assim, do combustível. Esse combustível, então, é o sexo, que é o combustível para a modulação dessas ondas? Não. As emoções. Quanto mais forte a emoção dentro de um equilíbrio, você consegue manipular essas leis a seu favor. São leis. São forças da natureza. E ele adita os padrões. Adita os padrões da natureza. O que é um padrão da natureza? Nossos instintos, supostamente primitivos, aprendemos a saber que nossos instintos são primitivos e que todos já nascem com um certo padrão. Por exemplo, o gatinho. Como é que ele sabe que quando ele faz a sujeira dele, ele tem que arranhar, pegar a terra ali e jogar? Quem ensinou para ele? A mãe dele? E quem ensinou para a mãe dele? Tá? E assim se repete as tartarugas. Como é que quando elas saem na areia, como é que elas sabem que tem que ir para o mar? Tá? Esses padrões, esses instintos, né? Supostamente instintos, esses padrões estão em tudo, está em nós. Tá? Só que está em nós de uma forma bloqueada pelo sistema, pelos ensinamentos. Tá? E o que rompe esse bloqueio? Emoção. Emoção controlada. Emoção forte. Intenção, desejo. Sexual? Não. Qualquer desejo muito forte, transmutado, convertido na frequência positiva, da frequência daquilo que você queira. Então, gente, foi com isso a duras penas, principalmente quando recebi um ataque da ufologia mundial aí, que é mentira, que não pode, vocês não podem estar falando isso. E não paramos, fomos falando sobre a ufologia mundial, sobre as coisas, porque descobrimos através dessas aparições que tem em todo o planeta, descobrimos coisas extraordinárias para a vida humana, tá? Assim, como equilibrar toda essa parte biológica nossa, das mulheres, dos homens, tudo que foi falado aqui nas palestras, né? Tudo isso, né? Essa questão, né, do palestrante Carlos Magno falou, tudo. Gente, toda essa questão de espiritualidade, tudo está envolvido, tá? Nós conhecemos apenas o mundo físico, através dos 5 sentidos, liberado indiretamente para nós. 5 sentidos, quais são? Tato, olfato, paladar, audição. Tá, e o sexto? O que mais? Gente, essa questão que eu falei assim, nossos desejos são realizados. Quando eu falei assim, nunca mais trabalho de empregada, nunca mais vou ser funcionário de ninguém. Vou parar de trabalhar, não, que o mundo precisa progredir, eu também preciso. Mas eu não vou ser um escravo do sistema, que eu preciso pensar, eu preciso pesquisar, eu preciso de tempo para descobrir quem eu sou, quem somos, o que tem lá. Tá? Gente, todos vocês têm essa pergunta, todos vocês têm esse desejo. E por acaso foi realizado? Não, porque o sistema nos obriga a trabalhar, comer, beber, vestir, aí vem os filhos, faculdade e tudo mais, contas para pagar, aí você não tem tempo para descobrir você mesmo, para conhecer você, os universos. Aí quando chega uma idade de 70, 60 anos,
se aposenta, bom, agora eu tenho tempo. Tem nada, que aí vem os filhos, os netos, nada. E o sistema obriga você a fazer festa de aniversário, festa disso, festa daquilo, para não ter tempo para pensar, porque tem os netos para cuidar, tem os filhos. Gente, nós estamos todos assim, em uma teia de aranha. Todos nós. Todos os meses temos alguma coisa para presentear alguém. Aniversário, é namorado, é pai, é mãe, é filha, é dia disso, é dia daquilo, é dia de santo, dia de todos os santos. Tá, tudo tem invenção para tirar o seu tempo, gastar o seu dinheiro, fazer você no consumismo e ficar com falsas reuniões de família, um metendo um pau no outro depois. Tá? O Natal, é Ano Novo, aniversário aquele. Gente, tudo bobagem criada pelo sistema para nos confundir, não nos deixar pensar. E ainda promover confusões, porque vai ter bebida lá, vai ser muita gente no tapa aí depois e brigando, falando mal. Fulano estava com a roupa assim, fulano estava com o cabelo esticado, entendeu? E assim por diante.